Pai do Senhor, família, é tempo de influenciar. Estamos mais uma vez aqui para crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Já quero mandar um grande abraço para toda a Igreja Pentecostal Unidos pela Fé, que Deus abençoe a todos e que hoje nós juntos possamos cada vez mais caminhar por dentro da palavra de Deus. Na atualidade nós temos visto muitas notícias nas quais entristecem e alegram o nosso coração ao mesmo tempo. Como assim, missionário? Entristece porque essas almas que estão distorcendo a palavra de Deus, a condenação eterna já as à porta. E nos alegram porque Jesus vai nos dizer que quando tudo isto estiver acontecendo, peste, fomes, guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, falsos mestres, falsos profetas, exultai e alegrai-vos e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, muito próximo está o nosso Senhor Jesus de vir. Mas nós temos várias notícias essa semana acerca de um certo homem que está dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, que falando blasfêmias por dentro da palavra do Senhor, heresias gravíssimas, mas cabe ao Senhor julgar ele. Porque nós não temos esse direito, mas temos o direito de o quê? De pregar a verdade. E esse é o meu objetivo junto com você. Toda semana estamos aqui crescendo na graça do conhecimento da palavra de Deus. Porque João 8,32 vai nos dizer que conhecereis a verdade e ela vos libertará. E essa verdade é a palavra de Deus. Ela não nos deixa ser enganado, nem confundido. Ela nos traz a clareza e a luz daquilo que Deus deseja que eu e você façamos para alcançar a salvação e a vida eterna. Então, ainda no Sermão da Montanha, Mateus 5, hoje estaremos iniciando Mateus capítulo 6, que ainda é o Sermão do Monte, com um ensino a respeito das esmolas, ou seja, como eu devo dar esmolas. A palavra esmola significa ofertar, ajudar alguém que está passando por uma necessidade, por uma debilidade ou dificuldade. E hoje nós vamos aprender o ensino a respeito das esmolas. Como é que eu devo dar? Como é que Deus olha quando eu aplico o meu coração a ajudar alguém? E o que Deus espera que essa atitude, né? Quando eu tomar essa atitude, o que Deus espera como eu devo agir? Como eu devo me comportar diante disso? Porque muitas das vezes nós fazemos isso, alguns na ignorância, outros na maldade, de dar esmolas e ajudar alguém, mas logo em seguida tocar trombeta, ou seja, anunciar, falar, a fim de que sejamos vistos pelos homens. Mas Deus não espera isso de nós. Deus quer que nós façamos isso, mas que nós façamos com amor, com respeito, com carinho por aquele que está precisando. Não a fim de constrangê-lo, não a fim de receber glória diante dos homens, pelo contrário, fazer em secreto para que o nosso Pai, que vem em secreto, nos recompense. Então hoje, vamos lá, pegue a tua Bíblia, o teu caderno de anotação, para estar lendo junto comigo. Já abra aí em Mateus 6, que ensina a respeito das esmolas. É sempre importante você acompanhar no seu caderno ou acompanhar ali, pegando as referências no seu caderno, também acompanhando na Bíblia Sagrada, para que veja que tudo está dentro da hermenêutica do texto, ou seja, nada venha a ser tirado fora de contexto, porque como homem sou sujeito à falha, mas a palavra ela não erra. Então você tem toda a liberdade e é o que eu desejo, é o mesmo. Que você faça, toda vez que você for ouvir uma pregação, um ensino, uma ministração, acompanhe a Bíblia. Se este pregador ou esta pregadora da palavra não te dar a referência da Bíblia, daquilo que ele ou ela está falando, você já fique com os olhos bem atentos, com os ouvidos, porque não é o que nós achamos, mas é o que a palavra já diz. Nós temos que entender que quando nós tiramos
uma frase fora do contexto da Bíblia, nós podemos estar criando uma heresia, criando algo que não está de acordo com a palavra de Deus. Então você sempre tem que ter esse cuidado, esse olhar cuidadoso, porque nós somos alimentados pelo que nós vemos e ouvimos. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, se você ouve a palavra da verdade, ela faz o efeito da verdade em ti. Porém, se você começa a ouvir qualquer coisa, não é crítico, não olha com olhar, realmente isso está na Bíblia, procura referência, você pode estar sendo alimentado pelo engano. E o engano, quando entra no teu coração, ele faz devassa. Amém? Então, que fique essa dica para você, esse pensamento, essa orientação, não é nem uma dica, é uma orientação. Sempre tenha a Bíblia na tua mão. Amém? Então, abra lá comigo, Mateus 6, no versículo 1, vai dizer assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Aqui em Mateus 6, na primeira parte, já vai dizer: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, na parte A. As nossas obras de justiça, o que é obra de justiça? Que Deus imputa por justiça para nós. Dá de comer aquele que tem fome, dá de beber aquele que tem sede, cobrir aquele que está com frio ou nu, e visitar aqueles que estão presos ou enfermos. Isto são obras de justiça. Isso são obras que Deus se agrada. Eu sei que pregar é muito bom, louvar é muito bom, profetizar é muito bom, mas estas obras, elas são maravilhosas, nós temos que fazer, só que as obras que são imputadas por justiça para eu e para você, são as obras de piedade. Alguns conhecem como piedade, outros como caridade. As obras que, claro que por obras não somos salvos. Elas contam, mas não é o determinante da salvação. A salvação, ela é crer e ter fé que Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu e pelo teu pecado, e fé em que Ele é o Filho de Deus, e fé que Ele que nos proporciona a vida eterna pelo seu supremo sacrifício. Amém? Nisto é o que nós temos que saber. Mas as obras nos trazem justiça diante de Deus. As obras nos galardoam diante de Deus. Então eu e você temos que entender que muitas das vezes estamos preocupados em fazer a obra pregando, louvando, ministrando dentro da igreja, sendo líder de jovens, de mocidade, de casais ou de círculo de oração, ou líder de célula, ou de discipulado, ou seja, mas isto não é o determinante, porque cada um Deus chamou para um propósito. Mas o que para todos nós, unanimemente, é importante e vai contar, são as obras de justiça que nós fazemos. E visitar alguém que está enfermo. Às vezes a gente ouve assim, né? Ah, o irmão fulano de tal está doente. Aí pensamos, o pastor que tem que visitar, o obreiro que tem que visitar também. Mas você também pode fazer essa obra maravilhosa. Ir lá visitar este irmão que está doente, ver se ele precisa que ajeite a casa, faça alguma coisa, compre o remédio, faça uma comida, porque isto para Deus é louvável. Isto para Deus tem muito valor. Quando alguém está com fome, eu sei e eu aprendi no período em que estava fazendo faculdade de serviço social, não terminei assistência social, não terminei ainda, porém pretendo terminar, de que muitas das vezes dar o dinheiro, ou seja, dar o dinheiro na sinaleira não vai ajudar. Mas sempre que uma pessoa disser para ti que ela está com fome, se você tem condições, dinheiro ali na hora, pare, compre um lanche para ela, compre um pão, alguma coisa que a alimente. Esses dias eu estava na sinaleira com a minha esposa, e isso é para nós entender e compreender.
E um senhor veio pedir uma moeda e ela falou, olha, moeda eu não tenho, mas se você está com fome, que ele pediu para comida, eu tenho uma bolacha aqui, eu vou te dar. Ele não aceitou. Porque o intuito dele, o vício dele é maior do que as necessidades básicas dele, do comer, do beber água, né? Então, para você ver que ali naquele momento, ele não queria comida, ele só queria um dinheiro para saciar seu vício. Então nós temos que compreender e entender bem. Mas sempre que alguém te pedir o que comer, o que beber, dê. Claro, com prudência, com decência, né? Se você, mulher, está em casa sozinha, cuide, vigie se o teu portão está aberto, porque tem muita maldade hoje, muitas pessoas mal intencionadas, então nós temos que ter cuidado. Mas a igreja faz esse papel, né? De dar, de comer, de beber, visitar os enfermos, presos, mas não é só determinados irmãos que tem que fazer essa obra. Não é só o corpo eclesiástico ou o missionário da igreja, é todos abraçando a mesma causa. E isto, quando nós fizermos, nós não temos que fazer a fim de que nós venhamos ser vistos pelos homens. Porque se nós fizermos com esse intuito em nosso coração, em nossa mente ou no nosso pensamento, nós não vamos ter recompensa nenhuma diante de Deus. Isso Deus espera que nós venhamos fazer em secreto. O missionário tem o grupo Sementes da Fé, fizemos obras sociais, batemos fotos para ter em nossos arquivos. Para quando alguém vir nos questionar, algum colaborador, algum ajudador, quais obras que são feitas, a gente mostra. Mas divulgar a foto, a imagem, não, porque primeiro é constrangedor. E segundo, que as nossas obras não são feitas a fim de que os homens vejam, de que as pessoas venham idolatrar ou achar que aquilo determina. Não. Nossas obras são feitas em secreto porque a palavra me ensina assim. Não porque eu sou bom ou o grupo que trabalha comigo é bom. Ou a igreja Pentecostal Unidos pela Fé é boa. Não, porque o nosso Senhor nos ensina assim em Mateus 6. De que nós não temos que tocar trombeta, nós não temos que anunciar aos quatro cantos aquilo que nós fazemos. É em secreto. E o nosso Deus, nosso Pai que está em secreto, Ele nos recompensa, dando o quê? Cada vez mais colaboradores, o prazer, a satisfação de ver a obra que Deus fez em nós. Porque outrora nós não ligávamos, não nos importávamos, só ligávamos para nós mesmos. E hoje Deus nos ensina a olhar para aquele que tem fome, para aquele que tem sede, para aquele que está enfermo, para aquele que está preso, para aquele que tem frio. É Deus que faz isso. Mas se nós aplicarmos o nosso coração de fazermos isso a ponto de ser visto pelos homens e eles nos enaltecer ou nos glorificar por isso, Deus não nos dará recompensa nenhuma. Então, toda vez que você fizer uma obra, isso já fique no teu coração, de caridade ou piedade, não toque trombeta. Faça em secreto. Às vezes Deus fala com a gente lá no secreto, diz, vai lá, compra esse alimento, leva para o teu irmão que está passando uma necessidade. Vá lá, leve em secreto, abençoe a vida dele, faça o que Deus te mandou e tenha certeza de uma coisa, Deus vai te recompensar. Você não precisa anunciar, você não precisa se vangloriar disso, porque não é isso que Deus espera de mim e de você. Deus espera que nós venhamos agir conforme a sua palavra nos diz, em secreto, em humildade, e entender que isso são obras de justiça para que Deus vê diante de nós. Lá no versículo 2 vai dizer assim: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando Jesus fala aqui, quando, pois, vocês derem esmola, não fiquem trocando trombeta nas sinagogas e na rua, como fazem os hipócritas. Quem eram os hipócritas? Os
hipócritas eram, na antiga Grécia, os artistas, que faziam peças de teatro e eles tinham por costume de usar várias máscaras, várias faces. Então o Senhor aqui chama esse tipo de pessoa que dá esmola e fica tocando trombeta como uma pessoa que ela é uma hipócrita, que tem várias faces. Ela faz isso diante dos homens para ser vangloriado, porque antigamente, para os judeus, a obra da piedade, quando você ofertava ou quando você dava uma esmola, você era visto como uma pessoa caridosa, uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus. De fato, se você faz isso, você agrada a Deus. Mas quando você faz isso para que os homens te vejam e te vangloriem e te tenham como um grande, o Senhor te chama de hipócrita. Alguém que tem várias faces, ou seja, diante dos homens faz para ser reconhecido, mas o seu coração nega as suas obras, porque não faz por amor, não faz por misericórdia que Deus ensina que nós devemos ter, faz para ser visto, para que as pessoas vejam ele, para que as pessoas observem sobre ele. Quantas pessoas nós conhecemos assim, ou melhor, outrora nós éramos assim. Quando fazíamos alguma coisa, já pelos olhos da fé, profeticamente, já digo fazíamos, porque se você faz, a partir de hoje eu creio que tu não vais fazer mais, porque estás recebendo o conhecimento de Deus. Então os hipócritas faziam assim. Lá nas sinagogas, nas ruas, eles davam esmola para os mendigos, para os paralíticos, para aqueles que eram humildes, pobres, para ser visto pelos outros e ser vangloriado pela sociedade. Quantas obras sociais nós vemos que agem desta maneira? Apenas para ser visto pelos homens, apenas para que os homens os aplaudam, para que os homens os elogiem, criem uma falsa imagem sobre ele, mas na sua intimidade é um homem mau, é uma mulher má. Então eu e você temos que compreender e entender e vigiar com isso. Não podemos ser como os hipócritas, que temos várias faces. Não. Cristo, quando aceitamos Cristo, reconhecemos ele como único e suficiente Salvador, vem o Senhor e varre aquele inimigo da nossa alma e habita em nós. Ali, depois do batismo, nos tornamos nova criatura, morre o velho homem, ressurge o novo homem, depois o Espírito Santo habita e começa a fazer a sua obra. E quando o Espírito Santo habita e faz a sua obra, vai nos ensinar isso. Hoje eu estou te ensinando a palavra, mas quem vai te convencer dentro do teu coração, a verdade é o Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo vai nos levar e nos ensinar, a palavra. Cuidado, muitas das vezes a gente vai lá, se empolga, faz e já quer contar para todo mundo. Não, não é assim. Faça de coração e em secreto. Não seja um hipócrita. Não seja uma hipócrita que vai querer apenas a recompensa dos homens, porque se é isso que procuramos, já recebemos. Ou seja, a tua recompensa vai ser segundo os homens, não de Deus. Deus não vai atentar para essa obra, Deus não vai atentar para esse feito seu, porque não é genuíno, não é puro, não é verdadeiro. Porque os hipócritas, os fariseus da época que não eram convertidos, eram convencidos, tinham este costume de ir para as esquinas da sinagoga e tocar trombetas, para receber os elogios, os aplausos, ser glorificado, sendo que a única glória tem que ser de Deus. Sabe, porque quando eu faço em secreto,
A pessoa que recebeu vai entender, foi Deus que enviou, e ela vai glorificar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e reconhecer que quem fez aquela obra verdadeira foi Deus que tocou em nós. Nada vem de nós, tudo vem de Deus. Tudo vem do caráter de Deus. Tudo vem dos atributos de Deus, não nosso, porque nós somos maus, gerados no pecado. Quem é bom é o nosso Pai que está no céu, que através do Espírito Santo e Jesus Cristo nos convence a fazer boas obras. Nós não podemos usar essas obras de piedade, de caridade, para crescermos e sermos conhecidos. Porque isso vai nos trazer, pelo contrário, em vez de nos trazer justiça diante de Deus, vai trazer juízo. Então vamos vigiar, vamos ter cuidado, vamos olhar atentamente aquilo que nós temos feito. Compreender e entender que a nossa obra tem que ser verdadeira, de coração, genuíno, puro, diante de Deus. Porque daí vai dizer que eles fazem, tocando trombeta na sinagoga e na rua, como fazem os espróbitos, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, olha, presta atenção o que Jesus diz. Em verdade lhe digo que já receberam a sua recompensa. Eles já receberam a recompensa, que é o quê? Do homem. E o homem, no homem não há uma recompensa verdadeira. Vai vir os elogios, aplausos, sim. Às vezes até idolatria sobre tal pessoa, porque é muito caridosa. Caridade não salva ninguém. As pessoas mais ricas do mundo, que são as pessoas que mais adoram Satanás, são muito caridosas. Caridade não salva ninguém. Não é a caridade. Mas a caridade feita segundo a palavra de Deus, essa é nos imputada por justiça. Porque esta caridade não vê ganho, não quer lucro, quer apenas fazer a vontade de Deus, o ide do Senhor. E nisto ainda o Senhor, que é justo e misericordioso, nos recompensa. Não aqui, mas nos céus. Nos imputa por justiça. Ora, que maravilha. Aí eu te pergunto e te questiono neste momento, a mim e a você. Qual obra tem mais valor? A que eu faço tocando trombeta na sinagoga ou a que eu faço em secreto, mas o meu Pai que está nos céus me enxerga e me imputa por justiça? Eu, de todo o meu coração, creio que é a obra que eu faço em secreto, que é a obra que só eu e meu Deus vemos. Um dia eu estava fazendo uma live no Facebook, uma pessoa me afrontou dizendo: por que você não pega e doa sacolão? Nem sabe ele o que a gente faz. E eu o convidei para ir à igreja para ver a obra missionária. Não mostrei para ele fotos, não mostrei isso, não mostrei aquilo para me justificar, porque quem vê não é o homem, é Deus. Então eu estou preocupado é com Deus, não com o que os homens pensam ou falam, ou agem, ou vão agir. O importante é o que Deus está vendo, o que Deus está contemplando. Então, neste momento, eu quero que você entenda que quando você faz uma obra, ainda que os homens não vejam, nem valorizem, nem aquele que tu abençoa talvez vai te valorizar, mas Deus que está no céu está vendo. E é isso que importa. E é isso que vale, fazer a vontade de Deus. Fazer o querer de Deus. Amém? Que você compreenda e faça a partir de hoje tudo em secreto. Tudo em secreto. Não para se vangloriar, mas porque o teu Pai que está no céu te ensina que estas obras têm valor, que têm proveito.
Amém? Que você compreenda isso no teu coração. Guarde no teu coração a partir de hoje. Que quando você for fazer uma obra de piedade, de caridade, é entre você, Deus e a pessoa que está recebendo. Amém? No versículo 3 vai dizer assim: mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. O que a tua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo. Quando nós formos dar esmola, que a nossa mão esquerda, nosso lado esquerdo, nossa mão esquerda, esqueça o que a mão direita está fazendo, ou seja, que nosso lado de querer se vangloriar, de querer contar, de querer ser visto diante dos homens seja esquecido. Esqueça. Isso não há valor para Deus. Isso não há valor para o Senhor. Compreenda, entenda. Guarde no seu coração, esqueça o que a tua mão direita está fazendo, ou o que tu estás fazendo. Esqueça. Que a tua vontade, que a tua mente, que vai querer te controlar, o teu coração, que é a tua mente, querer te controlar para que tu venha falar, que tu venha dizer para as pessoas, esqueça. E fique entre você e o seu Pai, que está nos céus. Que fique entre você e Deus, para que você possa cada vez mais crescer no Senhor. E quando você agir dessa maneira, você vai ver o prazer e a satisfação que vai brotar no seu coração, que é a alegria do Espírito Santo de estar fazendo a vontade do Pai. O ide do Senhor Jesus Cristo. Cuidar dos enfermos, dos doentes, dos que têm fome, dos que têm sede, dos que estão presos e os que têm frio. O Senhor já nos dá aqui a ferramenta e diz, mas ao dar esmola que a tua esquerda esqueça, não lembre mais o que a tua direita faz. Sabe? E isso a gente vai ver que vai se aplicar também em vários outros aspectos. A minha intimidade com Deus, as obras que Deus me pede só cabe a mim e a Ele. Eu não tenho que tocar trombeta, falar, dizer, não. Deixa para Deus ver. E é Ele que recompensa toda boa obra. Não tenho que estar preocupado com o que o meu irmão da esquerda vai ver, com o que o meu irmão da direita vai ver. Não, pelo contrário. Nós temos que apenas nos questionar e nos autoavaliar como Deus está vendo essa obra. Como Deus está vendo as nossas obras. Amém? No 4 vai dizer assim: para que a sua esmola fique em secreto, na primeira parte. A esmola tem que ficar em secreto. É entre você, Deus e a pessoa, em secreto. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ouvir, ninguém precisa olhar para ver, não. Tá? É entre você e Deus. Amém? E na segunda parte vai dizer, e o seu Pai, o nosso Deus, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Vamos dividir aqui para entender. E o Pai que vê em secreto, Deus só vê as obras de caridade ou piedade quando elas são feitas em secreto. Se elas são feitas para o público, para que as pessoas vejam, Deus não está vendo. Não é obra de Deus. Deus não está sendo glorificado. A única obra de piedade e de dar esmola que o Senhor vê é a que é feita em secreto. A que só você e Deus sabe. A que só você e Deus vê. Amém? Porque senão Deus não vê. Deus não enxerga.
Deus não tem valor para ele isto. Porque quando fazemos isso, e isso nós vemos em várias entidades sem fins lucrativos, filantrópicas, sem fins lucrativos, nós vemos em várias que elas fazem tais obras, mas daqui a pouco vem escândalo de corrupção, de roubo, de várias coisas terríveis, porque esta obra não era secreta, era para os homens ver. Então Deus não está vendo, Deus não cuida. Deus cuida daquela que é feita em secreto, daquela que é feito para a glória dele, não para que os homens glorifiquem ou achem lindo ou perfeito, porque não importa o que o homem acha, importa o que Deus vê e a sinceridade no coração de quem está fazendo. Amém? É isto que importa verdadeiramente, de fato. Compreenda isto. E quando isto acontece, lhe dará recompensa, ou seja, Deus recompensa como missionário. Qual é a recompensa? Primeiro, isso não acumula tesouro na terra, mas sim nos céus. Isso acumula tesouros nos céus. E depois Deus vai te dar cada vez mais amor pela obra missionária, cada vez mais amor pelas obras de caridade. Deus vai te dar caminhos, Deus vai levantar pessoas para abençoar, para ajudar, para fazer que o projeto que Deus colocou no teu coração, gerou no teu coração, expanda, cresça. Não por homens, mas por Ele mesmo, porque Deus é o Pai dos órfãos e das viúvas, do necessitado, do humilde. Ele é o Pai. E Ele provê tudo. E muitas vezes eu vivi isto, de nós não termos condições, mas de repente Deus fazer o seu haja, porque esta é a glória. Esta é a fé que nos move. Hebreus, vamos lá com o missionário, abra aí Hebreus. Aleluia. Deus pediu para abrir, e nós vamos abrir. E Hebreus. Senhor, deu no coração agora, e nós vamos juntos abrir Hebreus 12. Aleluia. Para que nós entendamos que a obra missionária ela não depende do homem. Ela não depende dos que têm dinheiro, dos que podem, dos que têm o meio. Não é isso que Deus espera. Pelo contrário. Hebreus 11. Abra lá com o missionário, Hebreus 11. A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nós não tínhamos o recurso, muitas vezes, na obra missionária, mas a fé em Deus, em nosso coração, nos fazia esperar e ter convicção de que nós não víamos o recurso, o meio ou como íamos adquirir, mas nós tínhamos a convicção de que vinha porque Deus ia prover. Deus ia prover e Deus aprove Deus. Compreenda que quando você quiser fazer uma obra, Deus colocar no teu coração, você não precisa ir tocando buzina, dizendo, eu estou fazendo isso, eu preciso mais disso, daquilo, não. Ele vai prover, Ele vai enviar os ajudadores, os colaboradores que vão ajudar nesta obra. A obra não tem que ser, a obra da caridade, ela não precisa ser mendigada, explorada, forçada e espontânea, e Deus provê, porque Ele é um Deus provedor. Hebreus 11, a fé, a certeza
das coisas que espero e a convicção das coisas que não se veem. Eu não vejo, mas eu espero, porque Deus é provedor. Jeová Jireh, o Deus que provê. É Ele que prove todas as coisas. É Ele que dá, é Ele que faz o haja. Aonde não tinha brotar, porque Ele é Deus, Ele brota a água da rocha. Manda maná do céu. Porque Ele é Deus provedor, aleluia. Então neste momento eu quero que você entenda que as obras que nós fazemos é em secreto. Às vezes você tem 1 quilo de arroz e Deus diz, leva a metade para o teu vizinho, e tu diz assim, mas Senhor, metade sim, fica com a metade, mas leva a metade. Mas metade, Senhor, metade, porque Deus que provê. Ou quem sabe às vezes Deus diz, o último dinheiro que você tem, Deus diz para ti, vai lá, compra o gás, leva para o teu irmão, e tu às vezes diz, mas Senhor, é meu último. Não temas, porque Ele é o Deus que provê. É o Deus que recompensa, faça, porque a obra da caridade, da piedade, da esmola não é pelo que eu possuo, mas é pela fé. E isso é imputado por justiça, então faça. Não toque trombeta, não saia anunciando, mas espera em Deus a tua recompensa. Espera em Deus. Este é o ensinamento a respeito de dar esmola. Espero que tenha trabalhado no teu coração, como trabalhou no meu. O nosso objetivo aqui não é trazer uma palavra coach, não é uma autoajuda, não é para mover o nosso ego ou nos trazer confortos emocionais. O nosso objetivo no canal é Templo de Influenciar, da Igreja Pentecostal Unidos pela Fé, é pregar a verdade, a palavra da verdade. Porque somente ela muda nós. João 8:32, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a palavra. Esse é o nosso objetivo. Este é o nosso alvo. E eu espero que a tua alma, o teu espírito, sejam saciados pela palavra da verdade. Então hoje ficamos por aqui. Te peço, gostou do vídeo? Edificou a tua vida? Você também pode fazer o ID do Senhor através deste vídeo, levando esta palavra, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal para que ele tenha mais relevância, acionando o sino de notificação para que você receba todo novo vídeo que nós tivermos e propague o Evangelho. E logo, logo nós vamos ter novidade no canal para as nossas crianças. Fique ligadinho, porque muito próximo estaremos lançando o vídeo de abertura para crianças, porque as crianças já têm que crescer desde pequena no caminho do Senhor. Ensina o menino no caminho, que ele jamais o esquecerá. E o canal é Templo de Influenciar, também vai trabalhar com os nossos pequeninos. Deus abençoe. Até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz, o amor, a união esteja em seus lares. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima.